Glória a Jesus. Pode soltar o playback. Cadê? Quem vai botar pra mim? Glória a Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Parece de ferro, a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do medo, até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não. O tempo dispara, o alarme meu peito, são vozes gritando que não tem mais jeito, amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não, pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto, sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede Ele de operar? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando extraordinário então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério, e quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa, é coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando extraordinário então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério, e quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa, é coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando extraordinário então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério. Oh meu Deus, e quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. Isso é coisa do meu Deus, do meu Deus. Aleluia! 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 Alta graça que descua! Alta graça que descua! Olha aquela cega da boca aí! Deus está descendo! Deus está descendo! Oh, aleluia! Oh, Jesus! Faça de barro, meu Deus! Tá na mão do goleiro! Tá na mão do goleiro! Oh, meu Deus! Aleluia! Aleluia! O que é tremendo? A lei do holocausto, ela era uma ordem de Deus. Quando Deus construiu o holocausto, quando Ele construiu o templo e o fogo acendeu ali o altar, aquele fogo veio do céu.
Já foi falado aqui sobre acender fogo estranho. Mas o fogo que desceu no holocausto, o fogo que desceu lá no templo, lá que Salomão construiu, foi um fogo que veio diretamente do céu. Deus acendeu o fogo da tua presença, aleluia, no meio do seu povo. A Bíblia vai dizer que caberia ao sacerdote não deixar que aquele fogo se apagasse. Era a responsabilidade dele, porque durante a noite ele tinha que colocar carcaças de animal ali naquela lareira, ele tinha que colocar a lenha e manter aquele fogo aceso, porque não podia apagar. Quando amanhecia, ele chegava ali, removia aquelas cinzas, espalhasse, ele poderia pagar com a sua própria vida. Então é responsabilidade minha e sua manter o altar aceso, porque quando o altar não está aceso, você corre risco de vida, você corre risco de vida. Ei, o Senhor te convida nessa noite, deixa o altar aceso, deixa o altar aceso. Aleluia. Tem lenha para queimar? Deixa o altar aceso. Aleluia. Espiritual. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos entender que agora o altar não é mais ali aquela superfície, aquela coisa física. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que agora o altar é o coração de cada crente. O altar é o coração, é o local da habitação de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então agora o coração do crente, o teu coração é o altar do Senhor. Habita em nós, ele é simbolizado pelo fogo. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,9, ele disse: não apagueis o Espírito. Se ele está dizendo não apagueis, significa que eu posso apagar se eu quiser. Mas o conselho dele, a orientação dele era: não apagueis o Espírito Santo, não apagueis a chama do Espírito Santo, não apagueis o fervor do Espírito Santo, não apague a presença do Espírito Santo. E eu vi atacada por uma crise de ansiedade. Eu falava: é melhor cancelar esse negócio, Jesus. É melhor cancelar, ligar e dizer que outro dia a gente vai. Aleluia. E o Senhor começou a falar comigo: tu vai apagar o fogo, aleluia. Você tem coragem, eu vou te consumir, porque a responsabilidade está sobre o sacerdote. E a Bíblia diz que nós somos o sacerdócio eleito de Deus. A responsabilidade é minha, deixar esse altar aceso. Então, será que ele tem coragem? Meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo, você tem coragem de apagar o Espírito? O problema é que já tem muito altar apagado. Tem muito altar apagado. Tem altar que só fica aceso durante o culto. O culto acabou, não tem mais altar aceso. Ele volta a ser a mesma pessoa. Ela volta a ser a mesma pessoa. Volta para a mesma vidinha de sempre. É aquele avivamento momentâneo. Deus quer que você viva em novidade de vida. Deus quer que o altar continue aceso lá do Espírito Santo de nossas vidas. Porque hoje a gente precisa de culto de avivamento para avivar as pessoas. Hoje a gente precisa fazer campanha de avivamento para que a igreja seja avivada. Aí o Senhor falou 3 coisas comigo, que você não vai precisar nem fazer campanha para que o altar fique aceso. O que é que tem apagado o Espírito Santo em nossas vidas? Primeira coisa, o pecado persistente. Você pode repetir isso? 1, 2, 3 e... o pecado persistente. Sabe o que é isso? É a perseverança em pecar e a recusa em se arrepender. A gente já se acostumou com o pecado e a gente persevera, persiste ali em continuar naquela vida. E quando nós somos exortados pelo Senhor para abandonar o pecado, aí a gente
Deus já me mandou abrir mão. A persistência pelo pecado, a perseverança em pecar e a recusa em se arrepender entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quando você se recusa a viver uma vida de santidade na presença do Senhor, quando você persiste em uma vida de pecado, você está apagando o Espírito Santo. Às vezes a gente questiona: por que é que eu não sinto mais a graça? Por que é que eu não sinto mais aquela presença? Eu não sei porque a irmã Mariazinha pulava tanto no culto, eu não senti nada. Eu não sei porque o irmãozinho João pulava tanto no culto, eu não senti nada. Esse modo prévio. Não, irmão. Tem gente pensando que Satanás quer nos julgar de coisa grande. Satanás já entendeu que tu tem medo, já não quer. Oh, meu Deus. É aquela persistência em manter uma mágoa no coração. É aquela persistência em não liberar o perdão do irmão que precisa. É aquela persistência em guardar coisas velhas, antigas dentro do coração. Que Deus já falou: libera isso em nome de Jesus. Você ficaria, remoendo aquele sentimento. É quando a gente fala aquilo que não é para falar, penso que não é para pensar. Aleluia. A persistência pelo pecado. A segunda coisa é que o Espírito Santo Deus falou no meu coração: a rejeição da verdade. A rejeição da verdade é quando eu rejeito aquilo que a Bíblia condena. Pecado e ponto final. Se Deus falou para não fazer e ponto final, mas eu vou persistindo, eu rejeito a verdade. Eu prefiro ficar com uma mentira que Satanás pega. Eu prefiro ficar com o engano que Satanás planta no meu coração. Meu Deus! Quando a gente rejeita a verdade, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Você rejeita aquilo que a Bíblia condena. A falta de interesse pela verdade, ela afasta o Espírito Santo de nossas vidas. Quando aceitamos a verdade que está na palavra de Deus, ela nos liberta. Quando você aceita a verdade da palavra, ela te liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece e pratica o que está na palavra, você é liberto no nome de Jesus. Seja liberto nessa noite de tudo aquilo que tem afastado o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Deus bendito. A negligência espiritual. E essa aqui, irmãos, é uma coisa que a gente tem que lutar muito. A negligência espiritual é quando eu não tenho tempo para uma vida de oração. É quando eu já vou no automático. Eu aproveito para chegar na igreja e dobrar os joelhos. Se eu não dobrar ali, eu não dobro mais em lugar nenhum. É quando, irmãos, eu não tenho mais tempo para a leitura da palavra. Eu não consigo ler, ela só é lida na hora que o pastor faz a leitura oficial. Porque senão a gente não pega na Bíblia. Porque senão a gente não vem para o estudo bíblico. Mas a negligência espiritual vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus. É tempo de voltarmos para a palavra. É tempo de voltarmos para a palavra. E quando eu não tenho tempo para uma comunhão dos meus irmãos da minha comunidade de fé, quando eu não consigo comungar, quando eu não consigo compartilhar do mesmo amor, da mesma fé, da mesma devoção, é quando eu quero sentar no canto, mas o irmãozinho tem que sentar longe de mim, porque eu não quero ficar no lado dele, não. A negligência espiritual. A negligência espiritual. Pai Jesus me trouxe aqui para ministrar sobre a sua vida, que é tempo de reacender a chama do Espírito Santo. Reacender a chama do Espírito Santo. Isso é possível sim. É necessário uma volta para a vida de oração. É necessário envolvimento com a palavra. É necessária a comunhão dos meus irmãos da minha comunidade de fé. É necessário, irmãos, não sermos negligentes com a nossa vida espiritual. É necessário deixarmos de persistir em pecar. E é necessário a gente
vai continuar queimando a partir do momento que eu limpar o meu altar, que eu tirar essas cinzas que impedem que o fogo fique aceso. Me mover, varoa, quando eu sinto aquela graça, eu dou um lugar, eu rodo, eu sobe, eu pulo, eu saltatei. Eu falei para ela, filha, eu sou pentecostal até debaixo d'água, mas tem uma coisa, não adianta eu pular aqui e quando eu sair lá fora, eu não dar paz do Senhor pro meu irmão. Ela falou, aí me foi estreito, né, irmão? Pois é, não adianta eu pular aqui, mas quando eu chegar lá fora, eu começo a fazer aquilo que desagrada ao Espírito Santo. Isso não é avivamento. Avivamento é uma vida constante na presença do Senhor. O que eu sou aqui dentro, você lá fora. O que eu sou aqui, eu sou no trabalho, eu sou na vizinhança. E eu cheguei para uma pessoa que eu fui evangelizar e eu falei assim, vamos na igreja, vai ter um culto especial. E aquela pessoa virou e falou assim, aonde é a sua igreja? E eu falei para ela onde era a minha igreja. E aí eu fui dar uma dica para aquela pessoa. Você pode ir com a irmãzinha fulano de tal, porque ela mora perto da sua casa, ela te dá um macarrão e ela te leva. Ela tinha até se animado ainda antes de eu falar o nome da irmã. Quando eu falei o nome da irmã, ela falou, pelo amor de Deus, eu prefiro ir para o inferno do que ir para a igreja com essa pessoa. E eu falei, meu Deus, essa pessoa gosta do mover, gosta do avivamento. Eu disse para ela, isso não é avivamento, minha amada. Avivamento é eu ter comunhão com o meu próximo. Avivamento é eu ter comunhão com a igreja. Avivamento é santidade. Avivamento é renúncia. Avivamento é uma vida constante do Espírito Santo. Eu profetizo que Deus vai reacender a chama. Que você não vai mais precisar fazer campanha para ser avivado. A sua vida vai ser um fogo constante da presença do Espírito Santo. Você vai estar pronto para tudo. Quando te chamar, você vai dizer, eis-me aqui. Isso é avivamento. Avivamento é o teu pastor poder contar contigo. Avivamento é a sua líder poder contar contigo. Avivamento é quando eu me submeto à minha autoridade que está acima de mim, a minha autoridade espiritual. Isso é avivamento. Não obedeça aquele que está acima de mim. Não adianta eu pular ou rodar no poder se eu não tenho comunhão com o meu próximo. Nós estamos invertendo a verdade do Evangelho. Nós estamos invertendo a verdade da palavra do Senhor. Mas nessa noite, que o Senhor venha reacender a chama na tua vida. Vamos voltar para o altar, aonde o fogo vai arder continuamente. Vamos nos voltar para a palavra. Vamos nos voltar para uma vida de oração. Chega de viver uma vida vazia, de buscar a Deus só na hora do culto, de buscar a Deus só quando tem campanha. Aleluia. Oh, você vai ver o que Deus vai fazer. Oh, Espírito Santo do meu Deus, eu creio que o Senhor quer reacender a chama na nossa vida. Eu creio, meu Deus, que o Senhor quer nos incendiar com a tua presença nessa noite. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Eu sei, parece que Deus está calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora é hora do meu Deus agir. Jesus, eu sei que tudo parece pior pra você, mas também sei que o meu Deus tem algo novo pra fazer. Agora é hora de se levantar. Em nome de Jesus. De repente alguém se levanta pra caluniar, ou se de repente alguém te olhou e diz, tu não vais chegar. Tem que renunciar a esse sistema, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar. Contigo agora Deus irá falar. Meu Deus, essência
tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Oh, aleluia! O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando nós nos voltarmos para Ele novamente. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. A lenha não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Volte a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Meu Deus quer te usar. Volte a orar. Volte a orar, volte a orar. Deus quer te usar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Se não botar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volte a orar como você orava. Oh, Espírito Santo. A lenha não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queima. Oh meu Deus, volte a orar.